Olá, meus queridos, aqui é o professor Luciano. Nós vamos começar uma série de estudos em 6 unidades relacionado à física aplicada. Inicialmente, no módulo 1, ou na unidade 1, nós vamos falar um pouco da matéria, da sua estrutura e alguns conceitos fundamentais da física aplicada à radiologia. Radiologia é física pura, tá? Então, assim, não adianta a gente negligenciar ou fugir desse estudo, porque ela é fundamental. Por exemplo, nós temos as radiações. Nós vamos ter radiações que vão provir do núcleo do átomo e radiações que vão provir, por exemplo, da eletrosfera. Eletrosfera, raio-x, no núcleo a gente vai ter radiação gama, por exemplo, e também as partículas alfa e beta. Então é essencial que a gente tenha essa noção de átomo e da matéria, né, que é justamente a matéria constituída por átomos. E o que vem ser então a matéria? A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então aí essa matéria ela é composta por átomos, tá? Que se comportam como pequenas partículas subatômicas, e nesses átomos, essas pequenas partículas aí, elas são denominadas nêutrons, prótons e elétrons, né, que são os três constituintes de um átomo, ok? Então aí para a gente entender o modelo atômico mais recente e o atual, na verdade, nós temos o núcleo, e no núcleo nós vamos ter prótons e nêutrons, e em torno do núcleo nós vamos ter os elétrons. Nêutrons não tem carga, prótons vai ter carga positiva e elétron carga negativa, tá? Então é essencial para que a gente entenda aí a radiologia de forma primária, compreender a questão atômica, tá? Em toda a história da atomística, o que é atomística? É um ramo da química que estuda o átomo, a sua estrutura, as propriedades e também como ela se relaciona com os outros átomos. Então, assim, na atomística, nós temos aí alguns modelos atômicos até nós chegarmos no mais recente. Exemplo, Dalton, em 1908, ele escreveu basicamente um modelo atômico, modelo em esfera, como se fosse uma esfera de Good. Thomson, em 1887, descreveu o modelo atômico dele. Então, imagina uma bola de gude, agora com várias ameixas, basicamente, em torno dessa bola de gude. Então, aí também descrevendo aí como um outro modelo atômico. Aí Rutherford, em 1911, descreveu esse modelo atômico que eu vou explicar. No núcleo ali, tendo aí nêutrons e prótons, e em torno do núcleo uma eletrosfera aí, em forma de hélice, contendo os elétrons. E aí Bohr, em 1913, também veio contribuir com outro tipo de modelo atômico. Novamente, o centro contendo prótons e nêutrons, e aí ele definiu as camadas atômicas aí que também tem valor específico aí, a K, M, N, O, P, Q e tal, e algumas outras sucessivamente, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Que existe uma tabela periódica, essa tabela periódica tem uns elementos químicos, e aí o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma representação do elemento químico. A gente tem a letra, né, que geralmente é uma letra maiúscula, é o símbolo do elemento químico, por exemplo, o oxigênio, o símbolo dele é o O. O número que vai acima é o número atômico, tá? Representado pelo Z, e o número que vem abaixo, por exemplo, é o número de massa, representado pela letra A, ok? Então, isso aí a gente tem que saber, basicamente, essas informações aí para a gente poder entender alguns conceitos dentro da radiologia. Exemplo, tem um termo chamado, na atomística, que é isótopos. O número de prótons, conhecido como número atômico, é caracterizado que define o elemento químico, ou seja, o que define o elemento químico. Por exemplo, todo átomo de hidrogênio tem um próton, e todo átomo de urânio tem 92 prótons, tá? E aí, quanto mais prótons, né, quanto mais prótons tiver, com certeza a gente tem aí
é um elemento um pouco mais complicado, um pouco mais pesado, que tem mais energia, tá? Exemplo, nós vamos ter o hidrogênio 1 próton, o hélio 2 prótons, o lítio 3 prótons e o urânio 92 prótons, tá? E aí, é isso, quanto mais prótons tiver, com certeza, mais energia. E aí, se a gente tem forças, energia, a gente tem forças nesse próton, né, nesse átomo, desculpa, prótons positivo e elétrons negativo, a gente tem aí algumas forças que a gente vem considerar fundamentais, ok? E aí elas podem ser convertidas para outros tipos de energia. E aí só frisando, prótons positivos, elétrons negativos. E o núcleo ali contendo também os nêutrons, que eles não vão ter basicamente cargas. Mas aí, pessoal, é o seguinte, o nêutron, ele é um ponto importante, uma estrutura importante do átomo. Porque com um nêutron a gente consegue, exemplo, bombardear um núcleo, né? E aí ele ficar instável. A gente vai falar daqui a pouco que a radioatividade é uma característica que explica que um núcleo está instável, com excesso de energia, e aí ele tenta buscar uma estabilidade eliminando essa energia, né? Então isso porque o núcleo ele ficou instável. Então se eu pego ali um núcleo que já está estruturado e eu jogo um nêutron ali, ele fica instável e ele começa a emitir energia, tá? E existe alguns termos dentro também dessa parte basilar, que é denominado, exemplo, fissão nuclear, ok? Então, o que é uma fissão nuclear? Uma fissão nuclear é quando a gente pega um nêutron e bombardeia no núcleo, e esse núcleo fica instável e ele começa a liberar energia. E isso pode ser simples ou ele pode ser em cadeia, tá? Ainda nessa parte introdutória, a gente vai falar do espectro eletromagnético. O que vem ser o espectro eletromagnético? É uma união de um conjunto de radiações que se inicia com as ondas de rádio e termina com os raios gamas, tá? Ou seja, é ali um espaço onde eu tenho todas as energias e aí elas são caracterizadas aí de acordo com o seu comprimento de onda e frequência, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que com relação ao espectro eletromagnético, quanto maior a onda, menor a frequência, e vice-versa, ok? Exemplo, eu vou ter no rádio uma frequência de 10 elevado a 3, para o micro-ondas 10 elevado a menos 2, aí eu vou ter para o infravermelho 10 elevado a menos 5, aí, por exemplo, lá na radiação gama, 10 elevado a 12, e aí a gente vem passando aqui do rádio até chegar no gama, e com certeza desse lado aqui do rádio o comprimento de onda é grande, mas eu tenho uma frequência baixa. Do outro extremo, radiação gama, o comprimento de onda é bem curto, mas eu tenho uma alta frequência, tá? Então, exemplo, exemplo, só para que eu quero dizer para vocês, na verdade, todos esses valores que eu dei para vocês são do comprimento de onda, a frequência são outros valores. Por exemplo, começa com rádio 10 elevado a 4 e quando chega lá na radiação gama 10 elevado a 20. Então aí eu tenho basicamente aí uma frequência muito elevada e um comprimento de onda bem curto, né? E qual é o comprimento de onda da radiação gama? 10 elevado a menos 12. Então aí justificando que eles são questões inversamente proporcionais, tá? Então, dentro desse espectro eletromagnético, a gente pode fazer uma divisão das radiações que são consideradas não ionizantes e das radiações que são consideradas ionizantes. Então, raio-x está dentro do espectro eletromagnético e tem basicamente a radiação gama. Aí eu quero perguntar bem assim, se eu tenho basicamente uma radiação que tem uma frequência de 10 elevado a 18, que é o raio-x, e eu tenho depois uma radiação que é gama, que é de 10 elevado a 20 de frequência, qual delas tem mais energia, tá? Então, consequentemente, a gente tem aí a que é 10 elevado a 20, que é a radiação gama, né? Então, é isso que acontece com relação à questão da frequência, tá?
Então isso é interessante porque todas essas energias elas são usadas de alguma forma, tá? Por exemplo, o raio-x é utilizado para diagnóstico, radiação gama às vezes também para diagnóstico e também para tratamento, mas a gente tem das radiações ionizantes, como por exemplo rádio, micro-ondas, infravermelho, que a gente utiliza no dia a dia para vários fins que vêm beneficiar a comunidade. Então, assim, nessa primeira parte, a gente trabalhou um pouco da atomística, que é muito importante para a gente compreender outros processos que vamos ver nas demais unidades.